E aí eu tomei a decisão de fazer o Nosso Lar. Foi nesse momento que eu disse... já é o primeiro é o segundo filme, né? Sim. E aí eu tomei a decisão porque eu disse assim, olha, eu já entendi qual é esse oceano aqui. O quão bravo ele pode ser, o quanto complicado, perigoso, mas quer saber? Eu acho que vale a pena. E aí foi quando eu procuro o Renato Prieto, que é um ator, no teatro. Eu já tinha feito 2 tentativas de conseguir falar com o pessoal da Federação Espírita Brasileira. O Renato falou assim, olha, acho que eu consigo, o senhor Nestor Mazotti, uma pessoa que me recebe, e o Renato consegue abrir um canal de comunicação com a Federação Espírita Brasileira, na época presidida pelo senhor Nestor Mazotti. E aí eu vou... O Renato foi numa primeira reunião, depois ele acabou não indo mais, até porque, eticamente, ele, como ator, preferiu se resguardar. E aí eu passo quase um ano conversando com os diretores da Federação Espírita Brasileira, dizendo, olha, eu gostaria de adaptar o Nosso Lar para os cinemas. Qual que era Tinha algum receio da parte deles? Ou um cuidado? Acho que devia ter todos os receios. Eu acho que eles deviam ter todos os medos. O Nosso Lar é uma das joias da coroa, de uma obra de mais de 400 livros, que é a obra do Chico. Mas eu fui, assim, com uma... Eu acho que, claro, que a espiritualidade nessa hora influencia, mas nunca me deixaram claro qual foi o nível de influência. E, claro, que eles devem ter feito essas checagens. Eu só queria fazer, então eu era um pouco obstinado nesse sentido. Será que pegaram ele em desdobramento ou aceita? Vai saber, chegar um rapaz aí, ó. O seu Nestor nunca me falou, nem o seu Bianchi, nem os diretores, mas eu acho que eu fui provando credibilidade, fui provando... Então, ali você já tinha uma credibilidade na área? Na verdade, eu tinha a credibilidade de quem ia respeitar o tema, de quem sabia como fazer, eu sabia como fazer, não só pelos filmes da Xuxa, como eu sabia como realizar, mas, assim, uma honestidade enorme, no sentido de, olha, eu não venho prometer sucesso. Eu venho prometer empenho, comprometimento, coragem, e eu vou atrás do que for melhor para esse projeto. E foi assim que foi feito. Legal. E aí, quando veio a autorização em setembro de 2005, a gente está fazendo 20 anos disso, eu acho que aí eu sentei e pensei assim, qual o tamanho da maratona que eu vou ter que correr agora para colocar... Você não tinha nem pensado antes, né? Não, foi uma maratona para conseguir a autorização. E aí realmente foi uma ultramaratona por dia. Éder, foi algo que eu acho que dá para fazer um podcast só sobre isso. O fato de que eu fui me preparar profissionalmente, estudar mais cinema, estudar realização, participar de gravações, conversar com produtores que eu precisava que viessem me ajudar. Você chegou a conversar com alguém de fora também? Conversei, eu fui para o exterior, eu achava que eu podia fazer esse filme em inglês, O Nosso Lar. Tem, assim, eu fiz reuniões com o DreamWorks, para você ter uma ideia. Eu falo bem inglês, então eu tinha facilidade. E a diretora da DreamWorks, a diretora de desenvolvimento, quis comprar o projeto da gente. E eu falei, não, para eu trazer o projeto só vender, você médium de avião, né? Eu peguei um projeto no Rio e eu neguei fazer o filme, entregar o filme para a DreamWorks. Era a época em que eles estavam produzindo coisas que estavam ligadas à área da espiritualidade. Mas aí, em algum momento, eu entendi que era aqui no Brasil, era no Rio, e eu consegui... o convite era, você quer vir remar comigo? Eu não vou parar de remar. Sim. Tinha gente que vinha, remava 2, 3 meses e ia embora. E teve gente que veio e ficou, como a Yafa Brits, a produtora, como o Luiz Augusto de Queiroz, que desde o início apostou e disse, vamos junto, é isso, foi presidente do Lar de Frei Luís, um dos fundadores da Casa de Padre Pio. O Luiz era um cara do mercado financeiro, né? Ele tinha uma instituição financeira que era um banco e que eu não fui até ele pedir dinheiro, eu fui até ele pedir ajuda para conseguir dinheiro. Sim. E o dinheiro veio, cara, sabe? Assim, é impressionante como, em algum momento, toda essa sintonia se mobiliza e aí você sabe que você não está sozinho. Sim. Você sabe que você tem gente ali, estamos correndo risco, a filmagem vai parar, você liga para uma pessoa, a gente não vai conseguir, quanto você está precisando? Eu vou emprestar, eu vou investir. E foi assim que a gente foi conseguindo fazer o Nosso Lar, que foi um marco, foi um orçamento absolutamente compatível com a necessidade da história, que era algo que eu tinha me prometido e prometido à Federação Espírita. Ou seja, a gente precisa dar a história que a história merece.
Aí a gente foi fazer pós-produção no Canadá. Aí a gente conseguiu o Philip Glass, que é um dos maiores compositores do mundo, para fazer a trilha sonora. Um diretor de fotografia de Hollywood. Então virou um grande momento, um grande divisor de águas na minha história, na minha vida. E eu sou muito, muito grato, vou ser grato eternamente para as pessoas que me ajudaram. E elas sabem quem são. Algumas não gostam que eu diga nem o nome, mas todas elas sabem quem são. E a gente está junto até hoje, por exemplo. Né? Não, e que bom que o filme ficou com você, que ficou no Brasil, né, para a produção, porque eu acho que não tinha outra saída. A gente ponderou na possibilidade de fazer em inglês, mas você conseguiria imaginar, desculpa te cortar, assim, você conseguiria imaginar como seria se não que bom que ficou aqui, mas o que Hollywood, o que a DreamWorks lá fora teria que fazer? Eles não contariam do jeito que você contou. São decisões pessoais, né? E eu não consigo imaginar. Eu acho que o André Luiz ia lutar sabre de luz no umbral, né? Ia sequestrar o Erebos, né? Enfim, seria... Não consigo imaginar, porque eu tinha algo muito focado ali, né? Eu estudei muito o livro. Eu fiz entrevistas na casa de um amigo aqui no Rio de Janeiro, o César Cunha. Eu fiz entrevistas com leitores. Mais de 100 pessoas foram a conversas sobre o livro. Então, eu sabia... Em que sentido? Assim, o que não pode ficar fora? Ou... Não, o que você acha do livro? Eu fazia um exercício que era muito bacana. Eu digo assim, você lê o livro Nosso Lar? Li o livro, conheço tudo do livro, sou especialista no livro e tal. Então, fica de frente para a muralha. Frente para a muralha, fica... imagina, né? Estou de frente da muralha, agora vira de costa. Vira de costa, o que você está vendo? Aí a pessoa... Isso legal. No filme era algo fundamental. Porque é a relação da cidade com a terra. Sabe? Ou seja... Quem lê o livro não pensa. Não. Abre a porta da muralha. Abre. O que você está vendo? Não sei. Porque são detalhes audiovisuais que a literatura não precisa. Você está vendo as flores, você está vendo os bosques, o Rio Azul. Mas como é que corre a água do Rio Azul? Qual é a textura da água do Rio Azul? Não tem. Difícil demais, hein? Tipo, chove em Nosso Lar? Essa foi uma pergunta que a Lia Rainha, diretora de arte, me fez num dia, assim. A produção era um eterno estudo espírita. Tem pôr do sol no umbral? Chove em Nosso Lar porque a ideia era que se as casas têm respingo. Até... Estou fazendo essas perguntas, as pessoas dizem assim, chove ou não chove? Tem pôr do sol ou não tem pôr do sol? Então, até hoje que a gente está produzindo o terceiro filme da série, a gente se depara com perguntas absolutamente efêmeras e que fazem um sentido enorme para a construção audiovisual. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.